No dia 17 de março de 2025, a ilha grega de Santorini, um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, foi abalada por um terremoto de magnitude 4.1 na escala Richter. Esse evento reacendeu preocupações sobre a estabilidade geológica da região. Conhecida por sua história vulcânica e sísmica, situada no Mar Egeu, Santorini faz parte do arco vulcânico helênico, uma área marcada pela interação de placas tectônicas e pela presença de vulcões ativos. Desde o início do ano, a ilha tem experimentado uma série de tremores, com intensidades variando de leves a moderadas, o que levanta a questão: o que está acontecendo sob a superfície? A magnitude 4.1, embora não seja considerada devastadora, é significativa o suficiente para ser sentida pelos moradores e visitantes, gerando alarme em uma região já acostumada às atividades sísmicas. O epicentro foi localizado em uma área marítima próxima à ilha, a uma profundidade relativamente rasa, o que intensifica as especulações sobre a possível movimentação de magma. Especialistas estão monitorando a situação de perto, enquanto a população local e as autoridades se preparam para eventuais desdobramentos. Este evento é apenas o mais recente capítulo de uma longa história de instabilidade geológica em Santorini. A ilha, que atrai milhões de turistas anualmente por suas paisagens deslumbrantes e vilarejos pitorescos, também carrega um passado de erupções catastróficas. A mais famosa delas, ocorrida por volta de 1600 a.C., moldou a geografia atual de Santorini e é frequentemente associada ao colapso da civilização minoica em Creta. Diante desse histórico, cada tremor desperta curiosidade e preocupação. Seria este um sinal de que o magma está se movendo novamente ou apenas uma manifestação da tectônica habitual da região? Os cientistas têm utilizado tecnologias avançadas como sismógrafos e sensores de deformação do solo para analisar os padrões sísmicos recentes. Até o momento, não há consenso definitivo sobre as causas exatas do terremoto de magnitude 4. Mas as hipóteses variam entre ajustes tectônicos normais e possíveis interações com o sistema vulcânico subjacente. Por fim, é importante contextualizar que a Grécia, por sua localização entre as placas tectônicas africana e eurasiana, é uma das regiões mais sismicamente ativas da Europa. Santorini, em particular, está no epicentro dessa dinâmica, o que torna cada abalo um lembrete de sua natureza inquieta. Vamos mergulhar nas camadas dessa história para entender o que está em jogo. Santorini é mais do que um paraíso turístico. É um laboratório natural para geólogos e vulcanólogos. A ilha é o resultado de uma caldeira vulcânica formada por sucessivas erupções ao longo de milênios. Sua posição no arco vulcânico helênico a coloca diretamente sobre uma zona de subducção, onde a placa africana desliza sob a placa eurasiana, gerando intensa atividade sísmica e vulcânica. Esse processo é responsável pela criação de vulcões, como o Nea Kameni, no centro da caldeira, e o Columbo, um vulcão submarino a nordeste da ilha. A história geológica de Santorini é marcada por eventos extremos. A erupção minoica foi uma das mais poderosas da história registrada, liberando energia equivalente a centenas de bombas atômicas e lançando cinzas que chegaram até o Egito. Esse evento não apenas remodelou a ilha, mas também gerou um tsunami que devastou áreas costeiras próximas. Desde então, erupções menores, como a de 1950, mantêm viva a memória de que o vulcão de Santorini ainda está ativo. A recente onda de tremores, que começou em janeiro de 2025, já contabiliza milhares de eventos sísmicos na região, com magnitudes variando entre 3.0 e 5.2. O terremoto de 4.1 é parte desse enxame sísmico, um fenômeno caracterizado por uma série de abalos de intensidade semelhante, sem uma clara choque principal. Diferentemente de uma sequência típica de terremotos seguida de réplicas, os enxames sísmicos são frequentemente associados a movimentações de fluidos, como magma ou gases, nas profundezas da crosta. A proximidade do vulcão Columbo, que entrou em erupção em 1650, adiciona uma camada de complexidade à análise. Embora os sismos recentes estejam concentrados na falha Santorini-Amorgos, uma zona tectônica entre as ilhas, a possibilidade de interação com câmaras magmáticas não pode ser descartada. Assim, o contexto geológico sugere que Santorini está em um estado de constante transformação, onde cada tremor pode ser um sinal de algo maior, ou apenas um ajuste natural. Para entender o terremoto de 4.1, é essencial considerar a interação entre tectônica e vulcanismo. Enquanto a maioria dos sismos na região é atribuída ao movimento das placas, a presença de vulcões ativos levanta a possibilidade de que o magma esteja influenciando os eventos. A questão central permanece: o que está realmente acontecendo sob Santorini? A pergunta que paira no ar após o terremoto de 4.1 é: o magma está se movendo novamente?
Santorini abriga um sistema vulcânico ativo e a história mostra que sismos podem ser precursores de erupções. Durante a crise sísmica de 2011 e 2012, por exemplo, mais de 1.000 tremores foram registrados, acompanhados de uma leve inflação da caldeira, sugerindo que o magma estava subindo. No entanto, nenhuma erupção ocorreu, o que demonstra a complexidade de prever esses eventos. Os enxames sísmicos, como o que Santorini está enfrentando agora, são frequentemente associados ao movimento de fluidos subterrâneos, incluindo magma, água ou gases. Quando esses fluidos se deslocam pelas falhas, podem reduzir a resistência das rochas, desencadeando tremores. A profundidade rasa do terremoto de 4.1 alimenta a hipótese de que algo está acontecendo nas camadas superiores da crosta, possivelmente relacionado a uma câmara magmática. Por outro lado, os cientistas alertam que nem todo enxame sísmico resulta em erupção. Em Santorini, a maioria dos tremores recentes parece estar ligada à falha Santorini-Amorgos, uma estrutura tectônica que não está diretamente sob a caldeira vulcânica. Análises de gases vulcânicos e medições de deformação do solo, realizadas por equipes do Instituto Geodinâmico, não mostram mudanças significativas que apontem para uma erupção iminente. Isso sugere que o magma pode estar ainda lá, mas não necessariamente em movimento ativo. O vulcão Columbo, a 8 km de Santorini, também é monitorado de perto. Sua erupção em 1650 foi precedida por sismos, e sua proximidade com a zona de falhas atual levanta preocupações. Se os tremores começarem a se concentrar perto de Columbo ou da caldeira de Santorini, a possibilidade de uma conexão vulcânica ganhará força. Até lá, os dados indicam que a atividade é predominantemente tectônica. A incerteza é o maior desafio. Vulcanólogos como Isobel Yeo, do National Oceanography Center, afirmam que os sinais atuais não mostram os marcadores clássicos de uma erupção, como o aumento de emissões de dióxido de enxofre ou deformações no solo. Assim, enquanto o magma permanece uma possibilidade intrigante, a explicação mais provável para o terremoto de 4.1 é o ajuste das placas tectônicas, pelo menos por enquanto. Os sismólogos e vulcanólogos que estudam Santorini oferecem perspectivas variadas sobre o terremoto de 4.1. Efthymios Lekas, chefe da Organização Grega de Planejamento e Proteção contra Terremotos, considera o evento parte de um enxame sísmico atípico, mas não vê sinais imediatos de uma erupção. A atividade é tectônica, não vulcânica, até que provem o contrário, afirmou ele à imprensa grega. Judith Hubbard, da Cornell University, sugere que os tremores podem estar relacionados ao movimento de fluidos através das falhas, mas não necessariamente magma. Os enxames sísmicos são complexos e únicos. Em Santorini, parece que as falhas estão se ajustando, mas precisamos de mais dados, disse ela à National Geographic. A ausência de deformação do solo ou emissões gasosas reforça essa visão cautelosa. Por outro lado, alguns especialistas, como Thanasis Ganas, do Instituto Geodinâmico, observam que a frequência dos sismos está diminuindo ligeiramente, o que pode indicar uma estabilização. Estamos a um passo de entender se isso vai regredir ou escalar, comentou ele. No entanto, ele alerta que a proximidade com vulcões ativos exige vigilância contínua, especialmente em relação ao Columbo. A comunidade científica concorda que prever terremotos ou erupções é um desafio monumental. Tecnologias como a inteligência artificial, usada pelo Serviço Geológico Britânico para analisar sismos em Santorini, têm revelado padrões antes despercebidos, mas ainda não oferecem respostas definitivas. O consenso é que o terremoto de 4.1 é um lembrete da dinâmica da região, mas não um alarme iminente. A incerteza científica reflete a complexidade de Santorini. Enquanto alguns veem o magma como um fator secundário, outros não descartam que os tremores possam, eventualmente, interagir com o sistema vulcânico. Por ora, os especialistas pedem paciência e mais observações para esclarecer o que está acontecendo sob a ilha. Curta este vídeo, compartilhe com quem ama ciência e natureza e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Vamos explorar o planeta juntos.